Que bom ter você de volta. Seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, sou do sexo masculino, tenho 42 anos, sou um homem pardo, cabelos pretos, estatura mediana, estou trajando uma calça preta e uma camisa do uniforme do Preveste. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu vou usar uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil. E para a gente entender isso, é importante primeiro considerar qual era o contexto daquele momento. A gente está falando de século XIX, quais eram as leis que, de alguma forma, influenciaram nesse processo de transição, e a gente vai começar olhando para isso. Vem comigo, olha só. Lá no século XIX, logo no início, nós tivemos a abolição da escravatura, da escravidão, nas colônias britânicas. E os ingleses começaram a fazer uma pressão pelo fim da escravidão em outros países. O que aconteceu? O Brasil ele tinha feito um compromisso com os ingleses de acabar com a escravidão. E, para dar uma satisfação para essa pressão inglesa, o que o Brasil fez? O Brasil aprovou uma lei, que é essa lei aqui. Olha só, a Lei Feijó Barbacena de 1831. Essa lei seria a primeira que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Essa lei declarou livres todos os escravos vindos de fora do Império e impôs penas aos importadores desses escravos. E aí o que aconteceu? O que aconteceu, meus amigos, é que essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Essa lei acabou não surtindo o efeito. Por quê? Porque, afinal de contas, nós tivemos a continuação desse tráfico atlântico para o Brasil. Agora, por outro lado, essa lei ganhou uma importância na história do Brasil, porque ela acabou sendo usada como argumento central nas disputas judiciais pela liberdade. E um exemplo disso é a história deste cara aqui, o Luiz Gama. A história do Luiz Gama é uma história super interessante, porque esse cara vem de uma história que perpassa a questão da escravidão, ele assiste aulas de direito como ouvinte, e depois ele se torna um operador do direito na luta contra a escravidão, usando o direito como ferramenta. E aí esse cara aqui, ele entrou com ações de liberdade na justiça, e ele conseguiu libertar pessoas usando o próprio direito como ferramenta. Por isso, a história dele é uma história fantástica e mostra que foram várias as estratégias de luta contra a escravidão e a luta pela libertação dos escravos. Agora, além dessa questão, nós também temos um outro contexto importante para considerar, que é a lei de 1845, a Bill Aberdeen, uma lei aprovada no parlamento britânico, na qual o governo assumiu o poder de impedir o comércio de escravos, fiscalizar os mares, apreender navios e julgar a tripulação em tribunais militares britânicos. E aí você me pergunta, mas eles podiam isso? Como é que pode, né? Não tem um negócio de águas territoriais, né? E eles podem fazer tudo isso, mesmo em águas territoriais que não são deles? Pois é, essa lei ela gera uma discussão enorme sobre direito marítimo, sobre até onde um país pode ir, né, nessa questão das águas territoriais, mas o fato é que os britânicos botaram para cima. E aí, olha o que aconteceu. Entre 1849 e 51, 90 embarcações brasileiras empregadas no tráfico foram capturadas pela Marinha Britânica. Então você percebe que existe uma pressão cada vez maior pelo fim desse tráfico. E aí, 5 anos depois da Bill Aberdeen, nós temos uma lei aqui no Brasil sendo aprovada, que é a Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei vai determinar? Essa lei vai abolir o comércio negreiro e ela vai estabelecer penas severas para os contrabandistas. Então, aqui em 1850, aí sim a gente vai ver efetivamente uma resposta para essa questão do tráfico atlântico, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz. Aquela primeira de 1831 foi só para inglês ver, não surtiu efeito. E aí o que acontece? Por conta dessa Lei Eusébio de Queiroz, houve um crescimento do comércio interno de escravos entre as províncias brasileiras. Por quê? Porque se você já não podia mais trazer escravos de fora, qual foi a alternativa que muitos começaram a utilizar? Vamos comprar escravos daqui de dentro do Brasil. Então o cara que tinha escravos lá no Nordeste, né, e ele vendia escravos dele para o pessoal do Sudeste, certo? Então eles começam a fazer esse tráfico interprovincial, e isso acaba sendo potencializado por conta da proibição do tráfico internacional de escravos, do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz. Show de bola? Outro contexto que a gente tem que considerar é a lei do ventre livre.
tá? Essa lei, ela libertou os filhos de escravos nascidos a partir dessa data, mas ela permitiu que permanecessem sob a tutela dos senhores até os 8 anos de idade. Por isso que eu sempre digo que essa lei é conhecida como a lei do ventre livre, mas na verdade podia ser a lei da prisão de ventre. Por quê? Porque imagina, ela determina que todos os filhos de escravas que nasceram a partir dessa data estão livres. Só que você não pode pegar um bebezinho que acabou de nascer, dizer, olha, você está livre, bebezinho, tchau, e jogar o bebê para fora da fazenda. O que a lei dizia? Tem que ficar com esse menino até os 8 anos de idade. Depois de 8 anos, ou entrega para o Estado e recebe uma indenização por esses 8 anos, ou segura essa criatura na fazenda trabalhando até os 21 anos, ok? O que a maioria dos fazendeiros optava por fazer? Vamos segurar até os 21 anos. Então esse cara, ele efetivamente não ficava livre, né? Ele acabava preso, sendo mantido ali na fazenda até os 21 anos, mas teoricamente ele era livre, então isso gerava uma confusão enorme. A próxima lei que a gente tem que considerar o contexto é a campanha abolicionista. Essa é uma época em que nós temos a fundação de jornais, clubes, associações abolicionistas, que começam a criticar cada vez mais a escravidão e começam a apoiar essa causa abolicionista. E é nesse cenário que vem a lei dos sexagenários. Uma lei que liberta os cativos maiores de 60 anos e que acaba se transformando numa piada nacional, porque nem todos os escravos chegavam a essa idade, e aqueles que chegavam não conseguiam mais fazer trabalhos pesados. Então, qual é a lei que realmente vai ser um divisor de águas neste contexto? A lei que vai ser um divisor de águas nesse contexto vai ser exatamente a Lei Áurea. A Lei Áurea, essa sim, ela vai libertar todos os escravos brasileiros. Ela tem 2 artigos. Está extinta a escravidão no Brasil e revogam-se as disposições em contrário. E aí, com isso, ela vai, então, anulando as leis anteriores e estabelecendo a libertação de todos os escravos do Brasil a partir daquele momento. E aí você vai perceber a alegria, né? Tem gente que vai e faz a festa ali no Paço Imperial, como você está vendo aqui. Imagina esse lugar aqui cheio de gente, lotado, e a galera celebrando a libertação dos escravos no Brasil, que foi promovida pela Lei Áurea, foi efetivada pela Lei Áurea. Foi um momento realmente muito importante para a história do Brasil, e essa Lei Áurea, ela então vem como um marco, porém, isso não significa que ela veio resolver completamente todos os problemas, toda a situação relacionada à questão da escravidão. Vem aí a Manu agora para fazer uma pergunta pra gente. Fala, Manu! Professor Elias, a Lei Áurea mudou completamente a situação dos escravos? Pois é, Manu, essa pergunta é super interessante, porque se a gente for parar para pensar, a situação dos escravos não mudou completamente, né? Muitos desses escravos muitos desses ex-escravos, na verdade, continuaram trabalhando nas fazendas. E não houve um processo de inclusão dessas pessoas na área da educação, na área do emprego, na área da saúde. Então, muitos deles continuaram à margem da sociedade. Por isso, a gente pode pensar nessa questão. Não houve uma transformação completa da situação de vida dessas pessoas. Agora, a gente tem também uma pergunta do Gui. Fala, Gui! Oi, professor Elias. Eu tenho uma pergunta. Quais seriam as consequências políticas da abolição da escravatura para a monarquia? E essa questão aí é uma questão interessante, hein? Por quê? Porque a gente sabe que politicamente isso desgastou a monarquia. Alguns cafeicultores do Vale do Paraíba, eles ficaram insatisfeitos porque a Lei Áurea veio libertando os escravos, mas não trazendo a indenização. Eles queriam ser indenizados pela perda desses escravos. E aí, como não foram, ficaram super insatisfeitos. Alguns políticos aumentaram a oposição ao governo e passaram a apoiar a República. Então isso gerou um desgaste para a monarquia, beleza? Vamos para a próxima questão que a gente precisa considerar, que é a questão da imigração, né? A imigração, ela passou a ser mais acentuada, especialmente após a abolição do tráfico negreiro, e ela se transformou numa alternativa para a demanda de mão de obra na cafeicultura. Inicialmente, ela foi empreendida pela elite cafeeira e também pelo governo. Nós tivemos as nossas primeiras experiências de imigração, e boa parte desse projeto de trazer pessoas para cá, para trabalhar aqui no Brasil, é por conta do branqueamento do país que as pessoas queriam fazer, né? Muita gente achava que tinha que branquear esse país, que o fato da nossa população ser miscigenada, isso fazia com que a nossa população fosse inferior. Então muita gente tinha essa ideia de que era necessário fazer esse branqueamento e trazer imigrantes para cá. E aí, os imigrantes começam a chegar,
Nós temos a experiência do senador Campos Vergueiro, que trouxe imigrantes para a fazenda dele. Só que no início esse sistema era um sistema de imigração no qual as passagens eram pagas pelo governo, as primeiras despesas do primeiro ano desse imigrante eram pagas pelo cafeicultor e os imigrantes, o trabalho deles predominava esse trabalho assalariado. E aí, consequentemente, isso foi contribuindo para essa transição do trabalho escravo pelo trabalho do imigrante assalariado neste momento. Beleza? Sobre isso, a gente vai responder agora uma questão e a gente vai ver como é que esse processo de transição vem e é cobrado nas questões de vestibular. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Depois da abolição, os libertos foram esquecidos. O governo republicano, que tomou o poder em 89, excluiu os analfabetos do direito de voto, eliminando a maioria dos ex-escravos do eleitorado. Poucos foram os abolicionistas que, como o engenheiro negro André Rebouças, continuaram a afirmar que a tarefa deles ainda estava incompleta. Com esse fim em vista, Rebouças propôs uma reforma agrária que poria fim ao latifúndio. A proposta encontrou e encontra até hoje feroz oposição dos grandes proprietários de terra. O excerto refere-se às razões históricas de exclusão social de setores substanciais da população brasileira, que se estende, de certa forma, até os dias atuais. De acordo com a autora, os motivos essenciais da exclusão foram: por que será que a gente tem ainda essa exclusão de alguns setores sociais na nossa sociedade brasileira? Vamos ver? Olha só, a primeira diz: dedicação das camadas populares à cultura do samba e do futebol e a rápida urbanização do país. Será que é por causa disso que as pessoas são excluídas? Porque elas se dedicam ao samba e ao futebol? A próxima, de ordem política e econômica, pois sustentada pela democratização incompleta e pela marginalidade econômica. Opa, essa tá bonita pra gente, né? É um cenário que a gente percebe muito aí no nosso contexto brasileiro. A próxima, o forte aparato policial de repressão do povo brasileiro e ausência de liberdade de imprensa. Será que é por isso que nós temos setores sociais tão marginalizados até os dias de hoje? Né? Falta liberdade de imprensa? É por causa do aparato policial? Ou será que é natureza ideológica, considerando que os ex-escravos julgavam-se incapazes para o trabalho industrial? Os ex-escravos, eles julgavam-se incapazes? Né? Ou será que são os demais, os terceiros, que julgam eles incapazes? E a última, a ampla consciência política do povo brasileiro e o fim do coronelismo? De jeito nenhum, a gente vai ver que o coronelismo vai estar presente, inclusive na Primeira República Brasileira. Então, aquela que está bonita para a gente, realmente é a letra B. É a questão política, a questão econômica, é essa democratização incompleta que a gente vê no Brasil, é a marginalidade econômica que a gente vê, ao qual esses grupos são submetidos. Então, isso é que contribui para esse cenário de exclusão social, letra B. A próxima questão fala justamente trazendo esse cenário que até a década de 70, apesar das pressões, os escravos continuavam a ser a mão de obra fundamental para a lavoura brasileira, sendo que nessa época todos os 643 municípios do Império ainda continham escravos. E ele pergunta: a redução da importância do trabalho escravo ocorrida após 1870 deveu-se, entre outros fatores, por que será que foi reduzindo a importância desse trabalho escravo a partir da década de 1870? Será que é porque teve aumento das fugas e das rebeliões escravas e o crescimento das correntes migratórias para o Brasil? Será que é por causa do desinteresse dos cafeicultores em manter escravos? De jeito nenhum. Eles queriam manter a escravidão. Será que é porque havia oposição da Igreja Católica ao escravismo? Nada. A gente vê que a igreja apoia, né, a escravidão, pelo menos do escravo negro, né, e se rebela contra a escravidão indígena. Pressão inglesa pelo fim do tráfico, inglesa e francesa, e dificuldade de adaptação ao trabalho na lavoura? De jeito nenhum. E a outra, diminuição do preço do escravo no mercado interno e a atuação abolicionista da Guarda Nacional? De jeito nenhum. Pelo contrário, aumentou o preço do escravo no mercado interno quando veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil. Então a resposta é a letra A, que fala das fugas, das rebeliões escravas, do crescimento das correntes migratórias para o Brasil, esse aumento do número de imigrantes que começou a vir para o Brasil e substituir essa mão de obra escrava. Beleza, galera? Então é isso. Na aula de hoje, nós estudamos a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil, e esse assunto é um assunto importante para o vestibular da UEA. Você que está acompanhando a gente, continua seguindo o Preveste em todas as nossas redes sociais. Um super abraço para você, que você continue nessa jornada e vamos nessa. Até a próxima. Tchau, tchau!